Olá, muito prazer. Meu nome é Cris Corsini e aqui nós discutimos estratégias para que todo educador, seja professor, professor particular, psicopedagogo, orientador educacional, coordenador, enfim, qualquer profissional da educação que trabalhe com a questão da aprendizagem, possa transformar o seu aluno em um estudante entendendo como o cérebro aprende. Pois bem, acabaram-se as férias, não é mesmo? E embora nem sempre seja fácil, chegou o momento da retomada da rotina, recuperar o ânimo, o ritmo de trabalho, enfim, foi dada a largada para mais um ano letivo. E com certeza já tem muito educador se perguntando: ai, como será que os alunos se sairão esse ano? Ou como é que eu posso ajudá-los a manter um bom ritmo de estudos para que eles não se compliquem no decorrer do bimestre? Pois é, gente, a resposta é muito simples. Tem muita coisa que a gente já pode fazer logo nas primeiras semanas desse ano, para que a gente possa evitar aquela velha e péssima rotina de muitos alunos e que nós já sabemos qual é o final da história, ou melhor, a gente já sabe quais serão os resultados no final do ano. A solução é o seguinte: ensinar a aprender. Ensinar o nosso aluno a transformar informação em conhecimento e conhecimento em ação. E para aprender, gente, não dá para ficar somente com o trabalho em sala. Tem que ter o algo mais. O trabalho em sala é a receita do bolo. É onde eu vou buscar quais os ingredientes e o modo de fazer do bolo, seja o bolo de chocolate, o bolo de laranja, o bolo de cenoura, o bolo de baunilha. Cada um tem os seus ingredientes, cada um tem a sua forma de preparo. E isso eu vou pegar onde? Na sala de aula, ok? Só que não dá para parar por aí, porque o fato de eu ter uma receita não me garante o bolo. Eu tenho a receita, mas eu preciso fazer o bolo. E esse fazer o bolo é o momento do estudo em casa. Sala de aula, eu pego a receita, eu entendo. Estudo em casa, eu coloco a receita em prática, eu produzo o meu bolo, ok? Então, para que o aluno possa realmente transformar informação em conhecimento, antes de qualquer coisa, gente, ele precisa aprender a estudar. Para quê? Para que ele possa estudar e aprender. Entenderam? Esse deve ser o nosso foco. E para isso, a gente tem que colocar o aluno como um elemento central, como um elemento ativo no seu processo de aprendizagem. E isso tem nome: protagonismo. Lembra bem, protagonismo. Você sabia que a palavra protagonismo é citada mais de 50
50 vezes em diferentes contextos na BNCC? Pois é. Seja se referindo às habilidades e competências, às áreas do conhecimento, ou ainda a vida pessoal, profissional do estudante, esse número que é elevado, 50 citações da palavra protagonismo, ele só reforça para a gente ainda mais a necessidade de nós termos ações que possibilitem o seu desenvolvimento, ok? Mas, na prática, o que isso significa? Protagonismo, gente, significa permitir que o aluno seja o personagem principal no processo de ensino-aprendizagem. Significa que a gente tem que esquecer, deletar, acabar, sumir com aquela velha concepção de educação focada na transmissão de conhecimentos. E se ela é focada na transmissão de conhecimentos, o detentor daquele conhecimento, que no caso é o professor, é que assume o papel central, certo? Sem aquele que detém todo o poder, né, todo o conhecimento, nada acontece. Então, quem tem que estar ali no centro de tudo é o professor. Não. Não é assim, não pode ser assim. Quando a gente fala em protagonismo, o que nós estamos falando é que o professor ele tem sim um papel importante, mas não é o papel principal. Por quê? Porque enquanto o professor estiver no centro de tudo e com o papel principal, o aluno que está ali quietinho, recebendo passivamente todo aquele conhecimento, ele tem um papel de coadjuvante, certo? O que a gente tem que fazer é o contrário. Nós temos que trazer o aluno para o papel central. O aluno é o ator principal desse processo. Ele tem que assumir um papel ativo na busca, né, por conhecimento, na busca por desenvolver todo aquele processo. E o professor? O professor, gente, ele sai do centro e ele passa a ser um mediador, aquele que vai acompanhar o processo, aquele que vai conduzir o aluno, oferecendo as ferramentas naquela busca, naquela construção. O aluno é estimulado a participar ativamente. Fazendo o quê? Pesquisando informações, expondo as suas ideias, debatendo, criando. Ele passa a ser um aliado do professor na condução do seu próprio conhecimento. E nesse sentido, o professor, o educador, ele passa a assumir o papel de motivar o aluno a perseguir, a continuar e sempre mais a fundo, fornecendo as ferramentas necessárias. Ele vai ser a base da construção, ok? Então, gente, quando o aluno ele assume o papel central, professor e aluno passa a ter uma relação de parceria, de troca. Não existe mais o eu sei e vou
você depende de mim, né, para que eu transmita o que eu sei para você. Não. Existe uma troca, existe uma parceria. E nesse sentido, ouvir o que o aluno tem a dizer é fundamental. Eu vejo muito, né, na escola, o professor, ou mesmo o professor particular ou psicopedagogo, muitas vezes a gente lança a pergunta para o aluno e imediatamente a gente já dá a resposta, não só de forma imediata, mas já formatada. Ok? Então, sei lá, o professor está dando uma aula e, gente, alguém lembra aí quem descobriu o Brasil? Então, porque Pedro Álvares Cabral... Peraí, você acabou de lançar a pergunta. Alguém lembra aí quem descobriu o Brasil? Então, porque Pedro Álvares Cabral... Como assim? Se eu perguntei, eu tenho que dar um tempo. Eu tenho que dar um tempo para que esse aluno ouça a pergunta, vá buscar na sua memória de longo prazo informações, conteúdos, enfim, que elementos que respondam àquela pergunta. Se eu já dou a resposta de forma papum, eu corto tudo isso. É importante permitir que os alunos busquem, mesmo que diante dos erros, que eles participem e deem a resposta, mesmo que ele responda uma coisa totalmente nada a ver. Aquele totalmente nada a ver tem um motivo. Qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu para chegar naquela resposta? Eu falo que o erro nessa nova proposta que incentiva o protagonismo do aluno é visto como uma excelente oportunidade de aprendizagem. É tipo um novo cálculo da rota, entendeu? Porque quando o professor dá uma resposta imediata e formatada, essa atitude, gente, só estimula o aluno a fazer o quê? A pegar mais essa informação, guardar dentro da sua gavetinha de informações, deixar essa gavetinha ali no jeito, na memória de curto prazo, e no momento em que ele for avaliado, ele vai abrir a gavetinha, pegar aquelas informações, decorar e despejar aquilo ali na avaliação, buscando uma nota. Ou seja, fica a informação pela informação. Se eu não tenho trabalho de elaborar aquilo, eu nunca vou transformar a informação em conhecimento. É mais ou menos a analogia quando a gente... Vamos fazer assim, um exemplo bem... Mas vamos usar a ideia de quando a gente come. O fato de eu colocar a comida na boca não significa que meu corpo vai absorver todas as vitaminas, os nutrientes, enfim, tudo de bom que aquele alimento tem a me oferecer, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso mastigar e mastigar bem, daí eu preciso engolir e na digestão aqueles nutrientes vão ser absorvidos, ok? Isso é a mesma coisa com a informação. Na sala de aula, o meu aluno vai para pegar a receita do bolo. Ele vai absorver aquelas informações, ele vai entender aquelas informações.
mas eu vou transformar essas informações em conhecimento no momento em que eu chegar na minha casa e eu trabalhar aquelas informações. Aí sim eu vou levar as informações que estão na minha memória de trabalho para minha memória de longo prazo no formato de conhecimento. Como eu disse, conhecimento entra na memória de longo prazo. Informação não. Informação eu deleto, eu esqueço rapidinho. Então, quando eu dou a resposta pronta, eu não permito isso, esse trabalho. E muito menos o depois, porque já está tudo pronto, eu vou estudar o quê? Eu só preciso decorar. A sala de aula, gente, ela tem que ser um lugar que estimula e muito o debate, o diálogo, a troca de ideias, a discussão. Que cada aluno traga a sua opinião, manifeste a sua opinião. Isso contribui não só para o momento, para enriquecer a aula, como contribui para a formação cidadã do aluno. A participação em fóruns, em debates, permite que os alunos aprendam a se posicionar, permite que os alunos aprendam a argumentar, a defender seus pontos de vista, a entender, respeitar, compreender que tem visões muitas vezes diferentes das suas. E tá tudo bem. Não é porque eu gosto de uma determinada cor que todo mundo gosta. E eu tenho os motivos para gostar daquela cor e a outra pessoa pode ter os motivos dela para gostar de outra cor. E tá tudo certo. Então é nessa troca, é nesse diálogo, nesses debates que eu aprendo a respeitar o outro. Que eu às vezes até consigo ver que tem gente até pior do que eu. E isso desenvolve uma outra questão que é a compaixão. Então, nessa nova abordagem, não tem nem resposta imediata e nem resposta pronta. Os próprios alunos é que vão pesquisar, criar hipóteses, realizar experimentações, analisar, avaliar os resultados. E se não dermos certo, se aquilo ali não é a resposta para aquela minha situação problema, novo cálculo da rota. Isso é aprender com erro. Poxa, eu pesquisei, fui, testei, não deu certo. Então, não é por aí. Eu vou buscar outros meios. Eu vou atrás de novos caminhos. Ok? E é essa experimentação, gente, que tem que acontecer em todas as áreas do conhecimento. Não apenas nas aulas de ciências, aulas que nós vamos para um laboratório. Disciplina como história, matemática, geografia, idiomas também podem e devem valer-se disso, sempre que possível, lógico. Mas precisa. Uma educação que é centrada no protagonismo do aluno, ela acarreta benefícios que podem ser percebidos não só a curto prazo dentro da sala de aula, da escola, mas médio e longo prazo. Quer ver só? Um aluno que desde muito cedo, né, a escola tem
no seu trabalho pedagógico, né? A ideia de desenvolver, de promover o protagonismo, né? Esse aluno, ao longo do seu período educacional, eles são estimulados já pequenininhos a serem pessoas autônomas, porque ele vai em busca de muita coisa, ele vai construir, ou seja, eu estou favorecendo a autonomia. O que hoje, gente, mais do que nunca, é fundamental para qualquer cidadão. Mercado de trabalho precisa ter autonomia. Não dá para a gente ficar sempre subjugado a alguém que fica pedindo coisas. Onde está a proatividade? Então, quando os alunos eles são convidados a terem um pensamento autônomo, eles passam a ter as suas próprias ideias. Eles se tornam também mais criativos. Outra habilidade importante no mundo aqui fora, no mundo além dos muros da escola, né? Não só no aspecto pessoal, como profissional. Alunos que refletem mais sobre os assuntos na escola, eles conseguem ter uma melhor visão de mundo. Eles podem ponderar mais, fazerem escolhas mais assertivas. Eles aprendem a ter um olhar mais questionador. E isso nós chamamos de pensamento crítico. Então, olha só, o protagonismo, sob o guarda-chuva do protagonismo, nós temos a autonomia, nós temos o pensamento crítico, e uma escola, uma educação que leve em consideração o protagonismo do aluno, faz com que esses alunos emitam mais seus pensamentos, suas opiniões, suas ideias. E com isso, eles se sentem naturalmente mais valorizados, mais acolhidos. E isso interfere diretamente na autoestima. Então, autonomia, pensamento crítico, a autoestima. Mais ainda, ao lidar com situações problema, não apenas ajuda o aluno a desenvolver a capacidade de lidar com as adversidades, então podendo desenvolver, por exemplo, a resiliência, né? Mas também faz com que tenha uma busca ativa por soluções. Olha como isso é importante, a busca ativa, ou seja, eu não espero cair do céu, eu não espero alguém resolver por mim e para mim. Não, eu vou em busca, eu empreendo as possíveis soluções. E para isso eu participo, eu discuto, eu converso, eu questiono. Ou seja, eu aprendo a lidar com outras pessoas. Isso é convivência ética, convivência cidadã. Eu desenvolvo respeito, eu desenvolvo a empatia. Enfim, olha quanta coisa eu consigo desenvolver quando eu promovo o protagonismo do meu aluno, seja na sala de aula, seja na clínica, enfim.
E como que eu faço isso no meu dia a dia? Gente, atitudes muito simples, muito simples. Primeiro, acabou resposta pronta e resposta imediata, ok? Lançou a pergunta, respira, conta até 5. Permitam-se a entrar em contato com o silêncio da sala de aula. Isso também é um termômetro, sabia? Não só, porque se de repente está todo mundo dormindo, é uma forma de eu perceber isso. Então, precisamos fazer alguma coisa, porque não está legal. Mas permite que o aluno pense. Não dá para a gente ouvir, pensar e já responder de imediato. Calma, a gente não fala isso para eles. Eles fazem uma pergunta e a gente fala, espera, levanta a mão. A mesma coisa. Você lançou uma pergunta. Calma, espera, ok? Outra coisa, gente, valorizem a experimentação, o testar, o experienciar. Ai, o feijão, como nasce? Como será que brota um feijão? Isso vai desde os pequenininhos da educação infantil até os mais velhos no ensino médio. Como é que as coisas acontecem? Isso desperta a curiosidade. Criar um ambiente, gente, acolhedor à questão do erro. Errar faz parte do processo. Aliás, é importante para o processo. Não é toda vez que a gente vai acertar. Ao contrário, na maioria das vezes a gente erra e tá tudo bem. Isso não me faz inferior a ninguém, a capacidade de ninguém. Então, isso precisa ser cultivado, esse clima precisa ser cultivado na sala de aula. E isso, gente, tem que ser intencional. Isso tem que ser muito trabalhado. Não dá para falar, colocar isso nas regrinhas no início do ano, respeitar a opinião do colega. Não é só isso. Isso tem que ser realmente praticado. E desde com os pequenininhos até os mais velhos. Porque vocês já perceberam que fazer perguntas vai diminuindo com o tempo? Pequenininho pergunta tudo, mas por quê? Mas por quê? Tem até a idade do porquê. E quanto mais eles vão crescendo, menos eles vão perguntando. E por que será que isso acontece? Porque eles vão deixando de ser curiosos? Porque eles têm receio da opinião do outro, do colega que vai, não sabe disso? Ou das caras e bocas que muitas vezes o educador faz. Nossa, mas pelo amor, hein? Não saber disso? Cara, como é que você chegou até aqui? Calma, gente. Calma. Então, um ambiente que acolha o questionamento, que acolha a participação, que acolha o erro. Incentivem o debate, promovam debates. Tem tantas situações, problemas, gente, que a gente pode ir lá dividir a sala, um é a favor, outro é contra, depois inverte. Gente, participar de fóruns, participar de debates, entre classes, entre escolas. E atividade em grupo, gente. O
quanto isso é importante. Acho que a gente ainda vai fazer um trabalho, um vídeo sobre trabalho em grupo. Porque não é esse trabalho em grupo que, nossa, em escola eu tô cansada de ver, né? E assim, ó, você faz a introdução, você faz o desenvolvimento, você faz a conclusão. Gente, como que pode? O que é um trabalho em grupo? Dá pra gente... Dá não, é importante a gente dividir por etapas. Tal dia vai me entregar tal coisa. E como é que eu vou avaliar se todos participaram? Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas é uma outra sugestão para trabalhar, né, essa promoção da autonomia. E a base de tudo isso, gente, o envolvimento ativo do estudante. O quanto isso acarreta interesse pelo aprendizado, pelo conhecimento. E para isso, a autonomia é fundamental. Então, olha só, como eu falei agora há pouco, uma das principais vantagens da gente incentivar o protagonismo é ter alunos cada vez mais autônomos, certo? Então, vocês viram como acaba sendo um círculo virtuoso? A partir do momento que eu promovo o protagonismo, eu incentivo a autonomia. Quanto mais autônomo, mais protagonista o meu aluno se torna. E quanto mais protagonista, mais autônomo. Então, um alimenta o outro. Vira um círculo virtuoso. Ok? Numa educação, gente, que é estimulante, que os alunos sentem prazer, né? Prazer pelo aprendizado, né? Eles conseguem desenvolver um interesse genuíno pelo estudo. Porque, lógico, eu tenho a receita na sala de aula, eu entendo, eu peguei, eu quero fazer aquilo. Peguei aquela receita, puxa vida, só tem ingrediente, ó, 10, tudo que eu mais amo. O jeito de fazer eu entendi. É lógico que eu vou querer colocar aquela receita em prática. É lógico que eu vou querer comer aquele bolo. Então, uma educação em sala de aula que seja estimulante faz com que o aluno desenvolva esse interesse pelo estudo, faz com que ele queira mais. E aí, gente, esse estudo deixa de ser uma coisa chata, deixa de ser uma coisa mecânica, deixa de ser uma coisa sem sentido, meio que uma obrigação imposta pelos pais, pela escola, e passa a ser uma coisa instigante. É aquilo, é o desejo de querer mais. E aí, gente, é quando a mágica acontece. Quando o aluno deixa de ser aluno e se transforma num verdadeiro estudante. Quando esse aluno, através, né, do incentivo do seu protagonismo, ele toma as rédeas dos seus estudos e ele desenvolve um interesse, prazer em conhecer, ele se tornou um estudante. Só que, além da mudança de paradigma com relação à educação, né, ao trabalho com os alunos, que eles deixam de ser coadjuvantes e passam a ser os atores principais, então, além de
ensinar, eu não dou, além da ideia, né, de que eu não dou peixe, mas eu ensino a pescar, eu preciso trabalhar o como pescar, né? Então, eu preciso, vamos ainda seguir aí na linha do peixe, eu preciso abrir aquela maleta do pescador. Que maleta é essa? Né? Não adianta eu chegar para o aluno e dizer, olha, aqui na sala de aula você está pegando a receita do bolo, blá, 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 mas para ter o bolo você precisa fazer o bolo em casa. Ou seja, aqui na escola estou mostrando, a gente está trabalhando, isso aqui, mas para que essa informação se transforme em conhecimento, você tem que estudar em casa. Tá, então tem que sentar a bunda na cadeira e estudar por um tempo. Tá, mas o que é estudar mesmo? Como que eu estudo? Como é que eu sei se eu já aprendi? Quanto tempo eu tenho que estudar? Se eu não tenho tarefa, então eu preciso estudar? Ai, então, professor, mas eu não vou ter prova. Para que eu preciso estudar? Olha só, não dá para falar que eu viajei, porque essas perguntas são feitas pelos alunos. Essa é a maleta do pescador. Eu preciso abrir a maleta e mostrar, ensinar. Lembra, professor é mediador. Que tipo de anzol que eu uso? Isca. Isca, gente. Eu sei que tem isca viva e tem isca artificial. Quanto que eu uso isca viva? Quanto que eu uso isca artificial? Que tipo de isca artificial? Chumbo. Eu preciso pôr lá o chumbinho, a boia na linha. A vara. Eu uso vara com carretilha ou sem carretilha? Precisa ter molinete? Ou não precisa ter? Vara de bambu, vara de metal, vara de carbono. Que vara que eu uso? Olha só, gente. Esses detalhes é que fazem a diferença. Esses detalhes é que faz com que eu pegue uma botina no fundo do lago, da lagoa, do rio, sei lá, ou eu pesque um peixe. Os alunos precisam ter disciplina, eles precisam ter foco para não acumular matéria, para darem conta dos conteúdos, para encontrar outras formas de aprender fora do colégio. Mas para isso, a escola, nós educadores que estamos dentro das escolas, temos que oferecer o acompanhamento para a elaboração de um plano de estudos, para ajudar na definição de metas e objetivos, para analisar os erros que eles estão cometendo, para montar um cronograma adaptado à realidade daquele aluno. Porque cronograma, gente, não é igual a dieta mirabolante, a dieta da lua. Ai, que beleza, você emagreceu. Ai, sim, fiz a dieta da lua. Passa para mim que eu vou fazer. Não. Cronograma de estudos não é dieta da lua. Ele tem que ser ajustado para a realidade daquele aluno. E isso, quem tem que ajudar somos nós. Ok? Então, gente, vocês viram que quando o educador
independentemente do seu local de trabalho, seja na clínica, seja na sala de aula, enfim, independentemente também da disciplina, ele transforma o aluno em um estudante, ele está promovendo o protagonismo e contribuindo para o desenvolvimento da autonomia. Vocês conseguiram perceber isso? Nós, educadores, queremos que os nossos alunos aprendam, certo? Mas o que eu tenho feito para isso? Ou como eu tenho feito isso? Como que eu vejo a aprendizagem? Olha só, aprendizagem. Aprendiz age. Como que eu vejo a ação do meu aprendiz? Olha só. Será que para esse início de ano eu já planejei ações específicas de organização, de planejamento, de aplicação de técnica de estudos? Será que no momento em que eu estou, pensando nas minhas avaliações, que tipo de avaliação eu estou pensando? Naquela avaliação que só estimula a decoreba, que ele abra a gavetinha da memória de curto prazo, pegue ali aquelas informações prontas que eu já dei para ele e despeje na minha prova? Enfim, ações práticas, programadas no meu cotidiano, que intencionalmente farão com que os meus alunos ajam como verdadeiros estudantes. Quais são essas ações? Porque é o que eu disse e eu vou repetir, gente. O aluno tem que aprender a estudar para estudar e aprender, para que ele possa transformar a informação em conhecimento e conhecimento em atitude. Essa é que tem que ser a nossa busca. Esse é o nosso foco. Esse é o verdadeiro papel da escola. Não é só transmitir conteúdo. Ok? E quando eu faço isso, gente, pode ter certeza que não vai ter no início do ano aquela coisa do ai meu Deus, como será que os alunos vão sair esse ano? Não vai ter. Se eu tenho ações que possibilitam a transformação de um aluno em um estudante, não existe a dúvida do como será. Ele vai sair bem. Então, gente, aproveita esse início de ano. Tracem, as metas de vocês em relação a isso. Pensem em ações concretas, planejadas, intencionais. E que tal mandarem comentários sobre isso? Eu vou adorar, gente, saber o que vocês estão pensando sobre isso. Como é que vocês trabalham isso? Curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aí no canal para que a gente possa interagir, também para que vocês possam receber cada vez mais conteúdo sobre essa questão do hábito de estudo e de como transformar um aluno em um estudante. Tchau, gente! Até!